Pessoal, estou aqui hoje novamente com o Dr. Pedro para a gente debater um outro tema que é muito interessante: a aposentadoria, tanto na modalidade tempo de contribuição quanto na modalidade idade para aqueles que comprovam tempo exercido na condição de deficiente. E aí a gente vai explicar que o deficiente é um sentido amplo da palavra, né, Dr. Pedro? Sim. Porque quando a gente fala deficiente, as pessoas acham que tipo, ou é o cadeirante, ou é aquele que tem uma cegueira, alguma coisa nesse sentido, né? Uma coisa mais, vamos dizer, grave, evidente. Realmente, doutor, o que eu encontro muito é o seguinte: a pessoa, o segurado, entender o que é deficiência. Isso acaba restringindo o acesso ao benefício. Por quê? Deficiência para a INSS não é algo muito restrito, como nós estamos acostumados. Por exemplo, não estamos falando de um cadeirante, de uma pessoa com deficiência intelectual, não somente disso. Isso, eles se enquadram como deficiente, mas para o INSS é mais amplo. Para o INSS, deficiência se enquadra em uma limitação a longo prazo. Ainda mais nessa lei que o doutor está discutindo, que é a Lei 142 de 2013, ela traz o seguinte: limitação a longo prazo é dificuldades do segurado em exercer atividades remuneradas e até em tarefas do dia a dia. Como assim dificuldades? A pessoa consegue exercer a atividade, mas só que ela tem que ter um esforço maior. Por isso que a gente fala de limitação. Ela consegue fazer, mas só que o esforço, comparado ao que se ela não tivesse essa limitação, é maior. E aí que é a grande diferença entre os requisitos exigidos, por exemplo, para uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, onde nós temos uma incapacidade total para o exercício da atividade habitual. Aqui nós temos, na verdade, uma dificuldade a mais, mas nós não temos necessariamente a impossibilidade do exercício da atividade. Exatamente. Essa informação que o doutor trouxe é importante em que sentido? Diferente do auxílio-doença, do LOAS, ou até mesmo da aposentadoria por invalidez, a pessoa não está incapacitada para trabalhar. Ela pode exercer atividade remunerada com registro normal, diferente do LOAS, auxílio-doença e invalidez, porém, com uma certa limitação. Ela tem que ter um esforço maior comparado às demais pessoas. Isso que é o entendimento de limitação para o INSS. Eu acho que se pensar em benefício, aquele que conceitualmente mais se aproxima a essa realidade seja o auxílio-acidente. Exatamente. O auxílio-acidente, sim, né? A gente tem essa ideia da redução da capacidade, do aumento da dificuldade para exercer uma atividade e não necessariamente uma impossibilidade de exercê-la. Exatamente. Aí, ok. Mas, hoje o nosso foco não é auxílio-acidente, e sim essas duas modalidades de benefício, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, sob a ótica da Lei Complementar de número 142 de 2013. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Doutor Pedro, e uma observação que deixa esse assunto ainda mais em evidência e importância é que nós tivemos, todos nós sabemos, uma reforma da Previdência lá em 2019, novembro de 2019, que alterou drasticamente várias regras de várias modalidades de benefício. Porém, os benefícios abarcados por essa Lei Complementar número 142 de 2013 não foram atingidos por essas alterações legislativas. Então aqui a gente tem uma válvula de escape, vamos dizer assim, para não aplicar esse regramento que se tornou muito mais endurecido para essa modalidade. Exatamente. Essa é uma das regras, eu acho que do meu ponto de vista, mais interessante, porque ela não sofreu alteração. É uma regra que ela foi criada 8 de maio de 2013, até que é recente, esse ano completaram 11 anos, é uma lei recente, é uma lei curta, uma lei pequena, digamos, 11 artigos apenas, mas só que é uma lei complexa, não é uma lei tão simples assim, porque muitas pessoas confundem ainda os tipos de benefícios. Por não sofrer alteração e por ser uma lei mais simples, digamos, na questão de requisitos, ela só tem dois tipos de benefícios, que seriam dois tipos de benefícios, seria por tempo de contribuição e por idade. Agora, nós temos que analisar devidamente a questão do enquadramento, porque cada regra tem o seu requisito específico, não é tão simples assim.
Até trazer para o doutor o seguinte, entrar um pouco no assunto da questão por idade, que ela diferencia um pouco a questão do tempo de contribuição. A questão por idade, ele exige, no caso de mulher, 55 anos, e no caso de homem, 60 anos de idade. E vamos lembrar que há uma diferença substancial entre a idade exigida dentro da lei complementar e a idade exigida fora dela. Fora dela, nós temos, e principalmente depois da alteração na reforma da Previdência, 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Então, para a mulher, nós temos uma diferença de 7 anos entre uma lei e outra. Estamos falando de 8.213 e 142 de 2013. 7 anos e 5 anos de diferença para o homem. Então, assim, é muito mais fácil de se acessar o benefício através do regramento dessa legislação especial. Isso é importante até no quesito financeiro também, doutor, porque são 5 anos ou 7 anos recebendo um benefício por um tempo maior. Então, além do que, para ter acesso na aposentadoria por idade, que o doutor está mencionando, além de ter a redução do tempo para a mulher e para o homem, é importante que o requisito seria somente 15 anos de carência, que são os 15 anos de contribuição. É um quesito muito importante, que exige 15 anos comprovado com a limitação. Então, eu não posso ter 10 anos com a limitação e 5 anos sem essa limitação. Eu tenho que comprovar que eu tenho pelo menos 15 anos de contribuição com essa limitação. Então, por exemplo, caso essa pessoa tenha 5 anos fora dessa condição especial, vamos dizer assim, ela, por exemplo, vai ter que ter os 5 mais 15, né? Porque não vai bastar mais 10 aí para completar os 15. Agora, se for todo o período nessa condição de limitação, de impedimento a longo prazo, como você citou, aí nós teríamos tão simplesmente os 15 anos de carência, de contribuição exigidos. Exatamente. E nada mais. Essa regra por idade nada mais, é um pouco... entre aspas, né? Tem a questão da idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Para a mulher. Ela é uma regra um pouco mais simples, a por idade, porque são somente 15 anos realmente comprovado a questão da limitação, e 60 anos de idade o homem ou 55 mulher. A regra que seria um pouco mais complexa, ela entraria na por tempo de contribuição, que ela já tem alguns requisitos específicos. Requisitos esses, vou entrar um pouco no assunto para esclarecer. Homem, hoje em dia, pela alteração que a regra teve, 35 anos de contribuição seria o tempo necessário. Isso pensando no direito adquirido, Exatamente. né? Porque nós tivemos também a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma da Previdência, que apenas subsiste nas regras de transição. Aí, ok, subsiste. Mas tirando isso, nós não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas dentro da Lei 142 de 2013, a aposentadoria por tempo de contribuição está preservada. E o importante é que ela tem um tempo reduzido, tem um tempo menor de contribuição, que facilita o acesso dos segurados. No caso de homem, seria o tempo de contribuição de 33 anos de contribuição, 29 ou 25 anos de contribuição, totais, dependendo em si do grau de limitação. Então, se grave, as limitações graves... São 25 anos. São 25 anos. Se moderadas... Aí passam a ser 29 anos. 29 anos. Se leves, 33 anos. Exatamente. Okay. Tem uma redução de 4 anos, dependendo do grau de limitação. No caso de mulher, também tem essa redução do tempo de contribuição, passando a ser 28 anos de contribuição, se leve, 24 anos de contribuição se moderado e 20 anos de contribuição se grave. Aliás, é a única possibilidade de alguém se aposentar numa modalidade programada com apenas 20 anos. Nem na especial é possível a mulher se aposentar com 20 anos de contribuição, sendo exigido 25, com exceção daquelas atividades que são a exceção da exceção para jogar isso para os 20 até, de repente, para os 15 anos. Mas, na regra geral, cairia nos 25, por exemplo, numa atividade especial. Essa questão é interessante discutir, porque o tempo de contribuição é menor. Então, o tempo de contribuição sendo menor, facilita o acesso. Então, muitas pessoas confundem esse benefício com auxílio-doença, invalidez, LOAS, e acabam indo atrás do benefício errado. Então, ao invés de ir atrás de uma aposentadoria a pessoa com deficiência, acaba indo numa invalidez. Sendo que já tem um tempo de contribuição necessário. E nós estamos falando o seguinte, esse é um benefício definitivo. Não estamos falando de benefício temporário ou de LOAS. Ele é um benefício que, se comprovado a limitação, ele não tem essa viabilidade de ter essa cessação, convocação de perícia, nada do tipo.
é um benefício que eu até costumo dizer que é um pouco mais seguro. Como a aposentadoria por tempo de contribuição comum, por idade comum, não tem esse receio do cliente de ter o benefício cortado. Ou seja, de caráter vitalício. Vitalício, exatamente. Porque ele é programado e atingiu os requisitos, e os requisitos não vão sumir mais, né? Não vão ter a possibilidade de se alterar, porque eles são objetivos, requisitos objetivos. A questão do tempo de contribuição, eu mencionei anteriormente que a por idade eu tenho que comprovar 15 anos pelo menos de contribuição. Então, necessariamente eu tenho que ter 15 anos de contribuição comprovados como pessoa com deficiência, que eu possuo as limitações. No por tempo de contribuição é diferente. Eu não tenho que ter um tempo total de 33, 29, 25 e os demais comprovados como deficiência. Eu tenho que apenas comprovar um tempo de contribuição, mesmo que minimamente comprovado uma limitação recente. Tipo 2 anos, um exemplo. Exatamente 2 anos. Podemos utilizar como exemplo aqui também, doutor, o seguinte. Hoje um homem que vai em busca de um benefício com 35 anos de contribuição, hoje ensina um tempo suficiente. A não ser que seja a questão do direito adquirido comprovado anterior a 2019. Porém, hoje um homem com 35 anos é um tempo baixo. Porém, nessa questão que estamos discutindo, em grau de limitações, um homem comparece com 35 anos de contribuição. Supondo que os últimos 2 anos são comprovados com limitação. Então, ele tem a documentação necessária para comprovar essa limitação. Ou seja, ele encaixou ali como deficiente, para fins legislativos, vamos falar assim. Exatamente. Então, ele tem 2 anos como pessoa com deficiência e 33 anos sem alguma deficiência comprovada. O que pode ser feito em relação a isso? Por 2 anos não ser um tempo muito alto, nós pegamos os 33 anos que estão restando, convertemos ele em tempo como pessoa com deficiência, eu tenho uma redução pequena dele, então de 33 anos ele passa a 31 anos. Porque então, é aplicado um redutor de 0,94. Exatamente. Então eu pego esses 33 anos, ou seja, multiplico por 0,94. Em outras palavras, ele vai perder apenas 6% do seu tempo. Exatamente. Né? 6% então, ele vai jogar, entre aspas, no lixo. 6%. De 33 mas ele passa ele vai 31. aproveitar 94% desse tempo para converter esse tempo, que a princípio é um tempo normal, em deficiente. Exatamente. Então, com apenas 2 anos de tempo comprovado de deficiência e os 33 anos que convertendo, multiplicando pelo fator de 0,94, ele passa a ter 31. Então, esses 31 sem deficiência, com os 2 com deficiência, ele passa a ter 33 anos de contribuição. Que nós estamos comentando, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição em grau leve, que exige hoje do homem 33 anos de contribuição. Isso pode ser aplicado para grau leve, para grau moderado e para grau grave também. Então, doutor Pedro, bem interessante porque, de fato, se pensar numa pessoa com, por exemplo, 33 anos de contribuição na condição de deficiente, já é mais raro, porque é um tempo bastante relevante. Mas, se você pensar numa pessoa com menos tempo, sei lá, 2, 5, 10, já é algo mais palpável, mais comum, mais recorrente. E aí, justamente fazer essa consideração que é possível, portanto, de acordo com o que nós debatemos aqui hoje, fazer a conversão do tempo trabalhado sem limitações para deficiente, para aproveitar esse pequeno tempo como deficiente e aí cair nessa legislação especial que garante direitos que a legislação geral, vamos dizer assim, não abarca. Então, pessoal, é realmente um viés muito interessante para, inclusive, se resguardar dessas alterações legislativas trazidas pela reforma da Previdência e, como eu falei anteriormente, endureceram bastante a normativa em geral. Doutor, esse é um caso que um homem com 35 anos de tempo de contribuição comum, que não teria um benefício hoje em si, a não ser pelo direito adquirido, nós conseguimos aproximar um benefício, trazer ele para hoje. E outra situação muito relevante, mesmo que ele pudesse se aposentar por tempo de contribuição, pensando que antes da reforma da Previdência, de repente com direito adquirido, muito possivelmente ele teria a aplicação do fator previdenciário que iria defasar em muito o valor da aposentadoria. Aqui dentro, nós temos algumas nuances diferentes com relação a esse regramento e
Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Um dos pontos mais interessantes da questão da aposentadoria da pessoa com deficiência seria em relação ao fator previdenciário. Ele é facultativo. Então, nós podemos ou não aplicar ele. A questão no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, na prática, só vai se aplicar o fator previdenciário dentro da Lei Complementar número 142 de 2013 se ele for favorável. Exatamente. Né? Se ele for prejudicial, não há nenhuma razão podemos dele ser aplicado. Nesse caso, doutor, quer dizer o seguinte, então o benefício ele já começa em 100%. Por quê? Se ele for prejudicial, nós podemos deixar de aplicar o fator previdenciário. Então ele já se mantém em 100%. Por ser facultativo. Se ele for benéfico, a questão do benefício, aí nós podemos aplicar. Podemos passar de 100%. 110, 115, 120%, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tem. Ou seja, majorando o valor que já era integral. Exatamente. Né? Ou seja, na pior das hipóteses, nós teremos o valor integral. 100%. E na melhor delas, nós teremos ainda, além do valor integral, um adicional que vai ser muito relevante na composição da renda mensal inicial desse benefício. Exatamente. Podemos atingir um valor maior de benefício, ultrapassando até os 100% calculado pelo INSS, tendo essa majoração do benefício. Doutor Pedro, e para finalizar, o último ponto que eu acho que é relevante nós comentarmos é a respeito de, eventualmente, se agregar, além do tempo de deficiente, um tempo de atividade especial. Porque esse deficiente, por exemplo, ele pode ter exercido uma atividade com, né, essas características, essas dificuldades, essas limitações funcionais, físicas, mentais, enfim. E essa atividade, além de ser enquadrada como deficiente, ela pode ainda ser enquadrada como especial, se esse deficiente, se esse segurado estiver exposto durante o exercício da atividade a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Exatamente, doutor. Esse ponto, eu vou até utilizar o exemplo que eu mencionei anteriormente, dos 35 anos de contribuição, sendo que os 2 últimos são comprovados a deficiência e os 33 anos sem essa comprovação, sem a deficiência. Se desses 33 anos a pessoa, o segurado, tiver pelo menos 10 anos, 15 anos, não faz diferença a quantidade de tempo, mas se ele tiver como comprovar a exposição a agentes insalubres ou periculosos, nós conseguimos aproximar ainda mais o benefício. Por quê? A questão do aumento da atividade especial, ela aumenta pelo menos 32% na questão do tempo. Então, se eu tenho pelo menos 10 anos de contribuição comprovados de atividade especial, eu consigo aproximar mais 3 anos de contribuição. Então, teoricamente, essa pessoa já poderia estar aposentada há 3 anos antes da data que ela atingiu o requisito. É algo que nós temos que analisar com calma para chegar no melhor benefício, mas pode ser utilizado atividade especial, que é um dos fatores que aproxima ainda mais o benefício, pode ser utilizado o tempo sem a deficiência e pode ser utilizado o tempo com a deficiência, para poder tornar mais acessível o benefício. E tudo isso dentro de um universo que vai se somar e formar justamente o PBC, período base de cálculo, facilitando assim atingir os requisitos para o benefício. Doutor, só fazendo um adendo também em relação à questão do tempo de contribuição. Ao invés de 36%, seria 32% no caso de comprovado atividade insalubre ou periculosa. Mesmo sendo um percentual menor, ao invés de 36 e 32%, nós já vemos que tem um aumento considerável, 10 anos. Fora da aposentadoria da Lei Complementar 142, nós temos um aumento pela especial de 40% de homem e 20% de mulher. Mas a gente está falando aqui de dentro dessa modalidade, né, com deficiência. E aí sim, aí seria os 32% ao invés dos 36%. Exatamente, certo? Tem vários benefícios. Além de ser um tempo menor de contribuição, ainda tem um fator quanto à atividade especial que aproxima ainda mais o benefício. Pessoal, então, com essa última observação do Dr. Pedro, eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Até pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas. Não deixe de curtir, isso é importante para que o nosso material chegue a um número máximo aí de pessoas, né, ter um alcance expressivo. E não deixe de compartilhar, porque muitas pessoas podem estar nessa situação ou se beneficiar com essas regras e a gente pode ajudar dessa forma várias famílias brasileiras. Também convidar vocês a nos conhecer melhor lá no ocadvogados.com.br, que é o nosso site, e também nas nossas demais plataformas. Estamos no Instagram, YouTube e Facebook como OC Advogados. E eu te espero, assim como o Dr. Pedro também, no próximo vídeo.